estamos de volta com o nosso Bom Dia Japão e eu vou continuar a entrevistar o professor Delto, que está lá em Aichiken. Vamos voltar a conversar com ele. Professor, e essa crise? Já se tem uma ideia de quando ela pode acabar ou simplesmente quando pode melhorar a situação aqui no Japão? Segundo o governo japonês, essa recessão pode durar até 2010, não é mesmo? Pois é, o governo japonês fez uma estimativa de que a crise pode durar até 2010. Na verdade, principalmente se tratando da economia japonesa, é ainda um pouco especulativa, é cedo para avaliar essa situação. Por um lado, o Japão tem um potencial econômico histórico já conquistado nas últimas décadas de país desenvolvido, de condição de infraestrutura boa, e pode ter eventualmente uma recuperação rápida dessa crise. Por outro lado, a crise ainda não deu sinais específicos de quando vai acabar. Então ela pode eventualmente até se aprofundar mais, até o momento não dá sinais de que isso não vai ocorrer, e pode acabar até durando mais. A economia japonesa ela é muito dependente do cenário externo, principalmente dos Estados Unidos. Isso faz com que qualquer instabilidade que nós tenhamos, por exemplo, nos Estados Unidos, seja refletida de maneira muito forte aqui dentro. E também de outros países, dos quais, inclusive o Brasil, que o Japão compra matérias-primas também. Problemas relativos à crise podem trazer um acentuamento ou não dessa crise dentro do Japão. Ainda é um pouco cedo para falar sobre isso. E professor, o mundo pode entrar em uma recessão profunda? Bom, o quadro econômico que o mundo está vivendo hoje é de muita instabilidade. Poucas vezes nós vimos a economia global passar por um cenário como esse que ela está passando atualmente. E é uma reação em cadeia. Hoje, com a economia globalizada, essa crise acaba afetando o mundo todo, como a gente tem visto, e ainda é muito cedo para alarmes extremos. Mas, realmente, o mundo está num período econômico de bastante dificuldade e de forte instabilidade. Isso pode, assim como a gente comentou a respeito da crise no Japão, isso pode ser ainda pior do que já está sendo, mas pode ser também que a economia venha a conseguir se reestruturar num período eventualmente mais curto. Há expectativas fortes em relação ao novo presidente dos Estados Unidos, que ele possa eventualmente trazer um pouquinho mais de estabilidade ao mercado, mas ainda é cedo e os estragos dessa crise podem ser realmente muito grandes, já estão sendo grandes. O mundo está numa recessão, vários países, dentre os mais ricos do mundo, já estão em recessão, mas talvez não seja tão alarmante assim. Por outro lado, ela pode ainda continuar por um bom tempo e pode sim vir a trazer grandes estragos à economia global. Ainda é um princípio de uma crise muito grande e assim como analisar o quadro do Japão, analisar o quadro global ainda é um pouco especulativo. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação no Bom Dia Japão. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia. Bom dia. Gripes, resfriados e a famosa influenza atacam milhares de pessoas nessa época do ano. Não é nada agradável você contrair uma gripe ou mesmo influenza nessa época do ano, não é mesmo? Pois é. Bom Dia Japão preparou uma reportagem especial que traz algumas dicas para você se prevenir contra esses males que muitas das vezes derrubam uma pessoa. Veja a reportagem. Outono acabando e inverno chegando. Essas são as épocas em que as temperaturas são baixas, o que fortalece a sobrevivência do vírus da gripe. Entre novembro e dezembro, milhares de pessoas acabam se contagiando e muitas das vezes é porque não se previnem adequadamente. O frio é a época que as gripes mais atacam. Nessa época do ano, entre outono e inverno, milhares de pessoas ficam contagiadas. Para isso, nós devemos tomar muito cuidado e nos prevenir. O que você faz nessa época do ano para se prevenir contra as gripes que atacam muitas pessoas? Eu particularmente não faço muita coisa assim, eu só me agasalho bem, assim, evito sair no sereno, bebo, tomar água gelada, essas coisas só. Aí eu coloco roupa,
põe bastante roupa, tomo remédio, tomo injeção e tomo bastante conhaque também para poder melhorar. Primeiramente eu me agasalho bem, né? Previno, tomando medicamentos, injeções que a gente vai no posto e toma. E não tomar gelado, evitar as coisas assim que te prejudiquem, né? Você sabia que gripes e resfriados são causados por vírus diferentes? O que provoca a gripe é o vírus influenza, já os resfriados geralmente são provocados pelo rinovírus. Segundo o pediatra Alessandro Danese, que concedeu uma entrevista à revista Vitrine, as crianças são as mais atingidas pelas gripes nessa época do ano, visto que os sistemas de defesas delas ainda estão em formação. E completa a entrevista dizendo que principalmente os idosos que tiverem diabetes, cardiopatias, doença pulmonar crônica, devem redobrar a atenção e se prevenirem adequadamente. Se você já está contagiado, aí vão algumas dicas. Se você apresenta dores na garganta, compre pastilhas especializadas para aliviar a inflamação. Evite mudanças bruscas de temperatura, como sair à noite no frio. Tome bastante sucos naturais e tome seus remédios na hora em que o médico determinou. Na próxima edição do Bom Dia Japão, você verá uma reportagem que traz as dicas e os cuidados para você não contrair a famosa influenza. A JAL apresentou o seu primeiro avião comprado da empresa brasileira Embraer. O avião, com capacidade para 76 passageiros, entrará em operação em fevereiro do ano que vem. A JAL encomendou 10 aviões, mas deve encomendar mais 5 do mesmo modelo. O voo de exibição da aeronave foi feito em Nagoya e, segundo o diretor da fabricante, abre aspas, ter a JAL como cliente é como ter um selo de qualidade para a Embraer, fecha aspas. A japonesa é encontrada morta dentro de sua residência no Brasil. Hideko Nakaya tinha 62 anos e era natural da província de Shimane. O corpo foi encontrado na cozinha com sinais de facadas profundas no rosto e no pescoço. Hideko era solteiro e não tinha filhos. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Depois da água Volvic, agora foi a vez da Crystal Chase. Foram recolhidas um pouco mais de 8 milhões de garrafas de 500 ml. Segundo os consumidores, a água apresentava um cheiro estranho. E estão em recolhimento as garrafas com data de validade de 1º de junho e 19 de agosto de 2010. Aumenta a emissão de gases poluentes por parte dos japoneses. Esses gases são geradores do efeito estufa e subiram para níveis recordes aqui no Japão. De março do ano passado e março desse ano, a quantidade aumentou 2,3%. Isso se deve ao fechamento de uma grande usina nuclear, vítima de um terremoto. O Japão se encontra atualmente na 5ª posição dos países que mais soltam dióxido de carbono na atmosfera. Antes de encerrarmos essa 10ª edição do Bom Dia Japão, eu vou ler o comentário da Cindy Tarsi, que escreveu sobre a pena de morte. Ela escreveu, eu perguntei na edição passada se vocês eram a favor ou contra. A Cindy Tarsi respondeu assim, abre aspas, em alguns casos eu apoio sim. No Brasil eu seria completamente a favor. Tantos traficantes e pedófilos que saem pelas ruas sem haver ao menos um julgamento. Enquanto pais de família se veem obrigados a viverem atrás das grades de suas grades. Deveria ter pena de morte no Brasil? Sim. Fecha aspas. Obrigado, Cindy Tarsi. Gente, Bom Dia Japão acabou essa 10ª edição. A nossa próxima será daqui 2 semanas. Tenham todos um excelente dia e uma ótima semana. Bom dia.